Hoje a gente vai falar um pouquinho, né? A gente sempre fala disso, mas a gente vamos reunir numa live só os passos todos que você precisa seguir para publicar. Vamos começar essas 10 etapas para publicar, com direito a vocês poderem fazer perguntas, tirarem dúvidas. Aproveitem, esse é o momento, né? Nós somos aqui tiradores de dúvidas. Isso aí. Né? Nosso objetivo é descomplicar, né, Laura? Sim. E tirar aquela aura, né, de intocável, de caixa preta do mercado editorial. Sim. A gente revela bastante. Vamos lá. Primeira etapa, encaixada numa só, é uma etapa enorme, é a etapa que muitas vezes você passa mais tempo, mas é terminar de escrever e revisar. Então, essa etapa, ela é bem separada da parte de publicação. Então, você, antes de começar a pensar em publicar, você precisa terminar a sua obra. Por que eu digo isso? Porque muitos autores deixam para terminar a obra ela já estando em produção, o que é sempre desastroso, tá? Terminar a obra, eu digo assim, mandar fazer uma preparação de texto, que é o nome correto de revisão, tá? Voltar, quando volta da preparação, checar a preparação, ver se concorda com tudo, resolver qual é o título da obra exatamente, não deixa para resolver depois, resolve nessa etapa, antes de colocar em produção. Resolver que texto vai ser colocado na contracapa, que texto você vai, se você vai colocar um prefácio, uma apresentação, tudo. Termine o texto inteiramente, cheque o texto, bote para o revisor, cheque o que o revisor fez, ou seja, feche essa etapa inteiramente, para você não precisar voltar e tomar decisões de mudança de conteúdo com o livro já em produção, tá? Recomendo profundamente, vai fazer você, por editora, por autopublicação, por sei lá o quê, essa etapa é importantíssima que o autor, a autora feche. Né, Sidney? Não adianta procurar editoras, não adianta pedir orçamento sem o seu livro estar pronto. Verdade. Às vezes o autor está tão ansioso, né? Que ele fala, meu Deus, eu quero saber quanto eu vou gastar, quero saber como é que é o processo, quero receber contratos, quero que as editoras ajoelhem-se aos meus pés e que todas elas disputem pela minha obra. E você nem escreveu ainda tudo que você tem que escrever. Pois é, não rola, tá, gente? Não rola. Então, assim, não adianta procurar ninguém, nem editora, nem prestador de serviço, nem ninguém, porque você não vai ter um orçamento, porque você não tem texto. A produção de um livro, gente, ela é igual um carro. Você vai na loja de carro, se você não sabe o que você vai comprar, você não sabe o que você vai pedir. Então, assim, um carro tem 4 rodas, em geral, né, Laura? 99,9% das vezes um carro tem 4 rodas. Tem. Né? Tem uns que tem 6, mas tudo bem. Só que ele pode ser um Fusca, ele pode ser um Fiat Uno, ele pode ser uma Ferrari, né? Ou ele pode ser até um ônibus, né? Entende? Então, assim, não adianta você pedir um orçamento se a pessoa não tem a menor ideia do que é o seu texto, né? Do que é, porque você não terminou. Então, esse é um detalhe muito, muito importante. Sim, antes de começar em produção, exatamente, você tem que terminar tudo, inclusive o título, gente. Por favor, resolva o título antes de tocar o livro em frente, tá? Porque uma série de coisas que vão acontecer adiante depende do título, certo? E saber preço, saber o que você vai fazer, depende do tamanho da obra. Então, você precisa terminar. Etapa 2. A etapa 2 para a publicação do livro é extremamente importante, que é você agora vai resolver que caminho você vai. Você vai ou apresentar a obra para editoras de verdade, né, para elas bem analisarem. Chamadas de tradicionais. Sim. Ou você vai para o caminho de publicar por conta própria, ou você vai para o caminho de arrumar um prestador de serviço. Lembrando que os prestadores de serviço
muitas vezes se dão o nome de editoras, né? Então, essa para onde você vai publicar e como é uma etapa importantíssima. Você tem que resolver o que está envolvido aí, você tem que tomar uma decisão estratégica, digamos. Nessa decisão, entre os prestadores de serviço, tem ainda a possibilidade de colocar em plataformas, você mesmo colocar em plataforma. Então, a gente tem a possibilidade de enviar para editoras, e as editoras vão analisar o seu original e dizer se publicam ou não. Você pode, você mesmo, colocar em algumas plataformas que permitem que você suba o livro gratuitamente, porém, o livro ele fica lá simplesmente como um arquivo e cada vez que alguém compra, um exemplar é impresso. Então, esse é o sistema da Wiclap e do Clube de Autores, por exemplo. É a impressão sob demanda 1 a 1. E essas plataformas têm um jeito de funcionar, então é bom você dar uma olhada. Elas não são ideais para quem quer fazer um lançamento, por exemplo. Você tem o jeito de colocar como e-book na Amazon. Você pode botar você mesmo, ou você pode contratar alguém para colocar o seu e-book na Amazon. E você tem a possibilidade de contratar prestadoras de serviço ou você mesmo contratar os serviços de produção do livro. Eu estou sendo clara, pessoas? Eu sei que parece um monte de possibilidades, mas isso é o que se desdobra em frente às pessoas hoje. Basicamente envio para a editora, não pago nada, e talvez elas me aceitem, ou eu vou pagar e eu vou administrar a forma como o meu livro chega ao mercado. Essa é a distinção. Um detalhe, só complementando, Laura, o caso de um clube de autores da Wiclap, por exemplo, que são sites em que você sobe o seu texto lá, eles têm uma ferramentinha lá de criar uma capa, você consegue... Assim, para quem é esse serviço? É para quem não... Assim, eu fiz meu livro, mas eu não tenho dinheiro nenhum, eu estou sem condição, e eu quero botar o meu texto no ar, em forma de livro, para as pessoas comprarem e ter meu livro lá. Um monte de autor opta por esse caminho, de pegar uma dessas duas empresas e colocar. Não há problema nenhum em relação a isso, está tudo jóia, são boas plataformas, né? São as principais do Brasil hoje, são boas plataformas. Isso. E é como eu disse. Então, quando você entra lá, você vai ver que raramente vai ter uma capa legal, raramente vai ter uma diagramação legal, porque assim, como o autor normalmente não vai ter dinheiro, ele vai subir do jeito que dá. Né? Então, as capas não são profissionais, então vai estar lá um texto escrito em Arial, ou então um texto escrito em Comic Sans, né, com aquela letrinha que parece letrinha de criança, né, de história em quadrinhos. Vai estar um desenho esquisito lá, que o autor pegou em algum lugar. Enfim, vai estar... Você vai ver que não foi feito por um profissional. Né? Então, essa é a opção para quem está meio durango e não está podendo gastar. Opção 1, eles não fazem divulgação, o livro vai ficar lá. Tem essa questão também que a gente já falou anteriormente, né, que eles colocam o preço de... onde que eles vão ganhar dinheiro, né? Eles vão ganhar dinheiro com você vendendo o seu livro por meio da plataforma deles. Então, assim, você não paga para colocar o livro lá, mas quando sai uma venda, exclusivamente que você correu atrás, porque eles não vão correr atrás, aquela venda é feita. Só que eles têm um preço mínimo de cada livro, de acordo com o número de páginas, eles têm um preço mínimo de venda, que normalmente é muito alto. É quase próximo de um preço de um livro de editora numa livraria. Então, você te sobra como autor, porque você pode escolher por quanto você quer vender o livro. Então, se eles estão vendendo o livro a 50, o meu livro sai a R$50 de preço mínimo, eu vou colocar R$30, meu livro vai sair 80. Então, assim, você colocou R$30, a sua dificuldade de vender o livro triplica, né?
Então, o que acontece? O autor acaba tendo que colocar uma margem mínima, sabe? De R$5, R$4, R$6, para o livro não ficar excessivamente caro e o autor ter lá um jeito de saber, ele ganhar uma merrequinha. Esse é o caso específico para essas duas plataformas, né? O iClap e Clube de Autores, só para repetir. É o modelo de negócio, é o modelo de negócio deles, e é isso então, aí. Então, você não paga nada, mas o livro fica à venda meio caro. É isso. Inclusive, e você não fica com nenhum exemplar para você. Se você quiser um exemplar, você mesmo precisa comprar da plataforma. Então, existe esse problema. Essas plataformas, elas têm a vantagem, como o Sidney estava dizendo, de colocar sem você investir muito, mas tem a desvantagem de você não poder fazer muitas ações com o livro. Ele fica um livro muito passivo, porque você não... Como é que você vai fazer um lançamento, digamos, convidar os amigos e vender livros? Se você tem que comprar da plataforma por um preço alto, você entende? Você não vai ter como revendê-lo. Então, ele fica um livro muito parado. E uma coisa que acontece, assim, com frequência aparecem escritores que me procuram para eu diagramar, para eu fazer a diagramação e a capa do livro para colocar nessas plataformas. Aconteceu ontem mesmo. Ontem mesmo eu subi um livro lá para um autor, né? Ele me contratou para fazer a capa. Ele já tinha a diagramação, ele me contratou para fazer capa. Da outra vez que ele fez o livro foi a mesma coisa. É o segundo ou terceiro livro dele. Que eu faço a capa e depois eu vou lá e subo para ele o livro na plataforma. Então é uma coisa que, sei lá, se a pessoa quer deixar o livro pelo menos minimamente com uma cara legal, né, pode... É bom contratar. Fazer esse trabalho. Isso. Então, a Amazon também é uma plataforma que permite que você coloque diretamente, se você for muito hábil em entender como, porque você colocar o seu livro, passar de Word para Mob, né, que chama? Como é que chama o sistema lá? Passar pro... Não é mais o Mob, quer dizer, é o Mob também, mas eles estão tirando um monte de formatinho e tal. Tem um rumor aí no mercado que eles vão tirar vários formatos, vão deixar só aquele ZW, como é que é? Algo assim, que é um formato proprietário deles lá. Mas você consegue subir EPUB, você consegue subir doc, sim, PDF. Não sei por quanto tempo, porque tá tendo esse rumor aí de que só vai sobrar o formato proprietário deles. Nem o EPUB vai ter. Bom, é um pouco difícil colocar como e-book por conta própria, mas é possível se você for hábil. E você pode também contratar alguém para colocar como e-book na Amazon. Como livro impresso é mais complicadinho, você tem que fazer um outro circuitinho para colocar à venda um livro impresso seu na Amazon. Que não vale a pena, né? Colocar o livro impresso no KDP não vale. No Brasil não vale a pena, tá? Porque os livros são impressos nos Estados Unidos. Isso. Com a pandemia, eles tinham, inclusive, encerrado esse serviço no Brasil. O interessante de quando você está nessa fase de decidir para onde você vai, é você realmente levantar bastante informação. Porque como tem bastante gente comentando aqui, esse momento em que você sai procurando editoras é o momento em que você recebe uma enxurrada de e-mails de gente oferecendo serviços. E esses serviços são de editoras que não são editoras. São as falsas editoras. São as editoras prestadoras de serviço. E é com esse que você tem que navegar com muito cuidado. Por quê? Pela quantidade, você fica com a impressão de que este é o único caminho, quando não é. Né? Contratar um prestador de serviço é um caminho possível, porém não o único. E os prestadores de serviço variam muito. Então, sempre vale investigar o que é que eles oferecem, o que é que exatamente você vai receber, em detalhes. Toda vez que autores me mandam os contratos, eu fico embasbacada do que prestadores de serviço oferecem ou não. Com trocentas pegadinhas. A gente não vai falar das pegadinhas hoje, nós vamos falar das pegadinhas, a gente já falou muito e vamos falar numa outra live só de pegadinhas, de repente a gente volta a isso, mas o lance é esse, quando você está na etapa de decidir para que caminho você vai, se você decide que você vai pagar pela publicação da sua obra, você precisa tomar muito cuidado para não ser enganado, basicamente é isto.
Porque tem muita gente que se diz editor e vem com umas conversinhas né? Do arco da velha. Fica com seus direitos autorais pelo tempo do contrato, presta um serviço ruim, tem um operacional ruim de entrega do seu livro uma vez feito. A própria produção, é muito comum você ir lá no Reclame Aqui, você vê, entra nesses prestadores de serviço, você vê um monte de gente reclamando. Ah, tá, na hora de contratar e receber o pagamento era tudo rápido, todo mundo respondia. Na hora de fazer o livro, tudo demora e as pessoas somem. Então, cuidado com prestadores de serviço. Nessa etapa, pesquise muito. Espero que esteja claro. E como alguém disse aqui, se a editora disser que a sua obra vai se tornar um best-seller, saia correndo, porque isso é uma mentira, tá? Tá falando a Montessan aqui, ó. Tá. Se uma editora disser, sua obra eu posso best-seller do ano com garantia de 100%, amigo, desconfie. Ainda mais se o Coelho da Páscoa e a Fada do Dente vierem de brinde. Só pegar aqui o Thiago também, ele só tá dando um ajuste fino aqui no que eu falei. A porcentagem dos royalties são ou 35% ou 70% para o autor. Mas para se enquadrar, para receber 70% do valor de capa, a obra precisa ter um preço entre R$ 5,99 e R$ 24,99. Eu falei R$ 24,90, mas é R$ 24,99. E é isso. Então, assim, se você sair dessa faixa de valor, você só vai receber 35%. O resto vai ficar com a Amazon. Se você ficar nesse valor aí, R$ 5,99 e R$ 24,99, aí você pega 70%. É o que eu recomendo. Aliás, eu sempre recomendo para você vender, se você não é um autor conhecido, você está começando, não tem um grande público, fique na faixa entre os 9 e os 15 reais. Não passa disso, tá, gente? Porque de e-book, né? De e-book, Porque se você passar disso, quanto mais caro vai ficando, mais difícil vai ser você convencer as pessoas a comprarem o seu livro, sendo você um cara desconhecido, né? Então a minha sugestão, você fica ali perto dos 10, 12, 15, tá? Não foge disso não, 9, eu acho que é uma boa faixa e facilita a sua vida. Olá, eu sou a Laura Bacelar, eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.